Mais uma vez para dar prosseguimento a mais um episódio dos Renascidos Cast. A palavra escolhida pelo irmão Arthur no dia de hoje será lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 50. Irei pedir o irmão Gabriel que possa prosseguir aí. E diz assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim do tempo também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. E aqui, irmãos, nessa parábola aqui, onde a gente vê o conto aqui, né, que como está até aqui na Bíblia, da rede, e que esse capítulo é onde Jesus conta muitas parábolas ali, porque como tem a do joio, que nós já fizemos aqui, se eu não me engano também, não sei se já teve outra que a gente falou aqui, do semeador, já falou, e aqui ainda vai contar outras parábolas, mas no dia de hoje escolhemos essa aqui para estar falando aqui para vocês. Ele é algo que é muito interessante, porque uma parábola curta, de poucos versículos, onde acho que é 4 versículos que tem aqui, mas é de grande ensinamento, porque ali haverá esse dia. A gente pode viver muitas vezes se esquecendo, até nós dentro da igreja mesmo, muitas vezes podemos estar ali adorando o Senhor, buscando, mas esquecemos que esse dia vai chegar, que o Senhor irá nos buscar um dia. Vivemos muitas vezes como se esse dia muitas vezes não fosse acontecer. Mas aqui a gente vê isso, no 47 diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela põe peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Então aqui a gente vê que o Senhor está disposto para todos, né? Que como vai falar aqui, para peixes de todos os tipos. Então nós muitas vezes, como os peixes, tentam se desviar dessa rede, tentam escapar, assim muitas vezes somos nós, são as pessoas que não querem o Senhor. Por quê? Porque elas tentam ali, de toda maneira, estar escapando da presença do Senhor. Tentam não ser esses peixes que depois vão ser separados. Porque aqui a gente vê quando a rede é jogada no mar, acontece 2 coisas. Primeiro, ali ao ser jogada, alguns peixes vão escapar. Ali ainda vai haver outros que vão ser pegos, e quando os pescadores vão separar, ainda vai haver alguns que não estão ali saudáveis, que não prestam para o alimento, e ele ainda joga fora. Isso acontece, eu vejo como isso, irmãos. Ali as pessoas estão no mundo, no exemplo, é elas que escapam, elas que saem, que não querem a presença do Senhor. E quando o Senhor puxa aqui essa rede, como ele dá esse exemplo, é como se fossem as pessoas que estão na igreja, mas não buscam o Senhor de verdade, ou estão ali em hipocrisia, ou estão ali entregues ao pecado, não estão buscando viver uma vida com o Senhor. E ali, aquelas que permanecem, que ali depois são escolhidas, é aquelas que estão buscando realmente o Senhor, que estão ali prostrados aos seus pés, que sabem que são falhas, sabem de onde vieram, que é do pó, e do pó voltaremos, mas ali reconhece a sua fraqueza e peça: Senhor, me ajuda. E aqui ainda fala: os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. E aqui, irmão, não é porque ele presta de bondade, é porque nós prestamos irmãos? Porque ali nós sabemos que nós somos nada, que nós somos pó. Então aqueles que prestam ainda é aqueles que sabem: eu não sou nada não, eu só tenho mesmo a confiança em Ti. Por isso que a gente ainda presta para algo, porque senão, irmãos, nós sabemos de onde a gente veio e de onde a gente voltará. E que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer tudo, né? E eu vejo isso daqui também como muitas vezes a igreja, né, do Senhor, que ali está, de certa forma, diante com pessoas boas e ruins. Diante, muitas vezes, pessoas que vão ser salvas e pessoas que ali não vão ser. Pessoas que muitas vezes estão buscando pela salvação e muitos que estão ali só por estar. Porque você vê que muitas vezes ali, diante do pescador, ele quer ali buscar, ele quer ali os melhores, ele quer ali os que muitas vezes vão dar o sustento, vai ali muitas vezes
ele vai conseguir vender, ele vai fazer aquilo com aqueles peixes, o que muitas vezes ele já está procurando. E vendo que o Senhor também é essa busca, o Senhor busca ali as pessoas que vão ali estar cada vez mais se entregando, que vão estar ali sendo aquilo que o Senhor quer para ele, sendo aquele que ali vai estar ali exercendo a função, exercendo ali o que o Senhor muitas vezes ordena. E outra coisa que me chama a atenção também, irmãos, é aqui quando fala no 48, quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia, sentam-se e separam nos cestos que servem para comer e jogam fora os ruins. E vendo assim, irmãos, que quantas pessoas que hoje muitas vezes frequentam a casa do Senhor, não só os que frequentam, mas os que falam que servem a Ele, que muitas vezes vão ser julgados, e ali ao ser julgados, ali se não for muitas vezes, se for ali por conta de um falso testemunho ali muitas vezes, eu creio, eu confio, mas ali não faz, mas ali não busca, como muitas vezes os fariseus ali, muitos exerciam ali um cargo para os outros, muitas vezes ali maior do que eles mesmos estavam carregando. Vendo, irmãos, que muitas vezes vai ter vidas que vai ser assim. Vai ter vidas que hoje está ali diante da igreja e fala, mas que pessoa abençoada, mas muitas vezes nem está ali em busca do Senhor, em busca da salvação, mas só está indo pelo estar. Muitas vezes você vai ver aquela pessoa é quieta, mas ali porque ali só vem para estar aqui, só para muitas vezes, como muitos levam ali a vida com Cristo, um lazer, por estar ali presente diante do Senhor, para que os outros possam falar, aquele menino está indo na igreja, mas que vocês não possam estar assim, irmãos, que vocês possam estar vivendo intensamente diante, muitas vezes assim, vivendo com aquele ânimo, com aquele desejo, com aquela busca, com aquela entrega, verdadeiramente, para que no dia ali que muitas vezes todos nós fomos ali julgados pelo Senhor, possamos ali estar diante daquele livro, possamos estar ali diante do Senhor, diante da salvação e sermos salvos diante dele, porque no 49 e 50, logo vamos estar lendo aqui, vai dizer sobre ali diante dos anjos, que ali ele condena os ímpios, ali vai falar sobre isso, vendo, irmãos, que assim vai ser, assim é a verdade. Ali muitas vezes ele vai julgar diante dos que foi feito, diante do que você fez, diante do que você não fez, diante do que você podia fazer e diante do que você não podia estar fazendo e fez. Então, irmãos, vai ser assim ali no final dos tempos. E a gente vê, né, que o Senhor não faz acepção de pessoa, né? Porque aqui vai falar que escolhe uns e não escolhe outros, mas ali Deus não faz acepção de ninguém, Deus ama todas as pessoas, mas ali só depende dela mesma. Porque qual é a diferença aqui da pessoa que é escolhida? É porque ali ela tem um arrependimento, ela se arrepende, ela quer mudar, ela busca mudança, ela ali tem a presença do Senhor. Então ali é uma escolha dela, ela escolheu viver dessa forma. E por isso o Senhor escolheu, então, que nós possamos estar ali a cada dia mais buscando esse arrependimento, convertendo todos os dias, mudando ali com a mudança de mente, metanoia, possamos estar ali buscando realmente a presença do Senhor verdadeiramente, amando o nosso irmão, fazendo aquilo que é correto. Então isso é que diferencia. Por isso que ali os pescadores escolhem os peixes ali assim, falando para o nosso contexto, assim, por isso que Deus escolhe outras pessoas e outras não, porque só depende dela de estar buscando a presença do Senhor, só depende dela de estar se arrependendo, e que a cada dia mais você possa estar buscando esse arrependimento, falando, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou tirar algumas coisas, eu tenho que rever a cada dia mais o que está em meu coração, para que não me atrapalhe, né, de eu ir para o céu, para que não me atrapalhe de eu estar ali, é melhor dizendo assim, para que essa salvação não seja inútil para nós, né? E é verdade, porque você vê que, como tu falou, não é uma escolha. Eu posso escolher se hoje eu quero estar diante da presença do Senhor ou não. Eu posso escolher se eu, muitas vezes, de certa forma, vou ser salvo ou não, porque você ali tem a escolha de servir ao Senhor, de não servir, de viver ali de acordo com os mandamentos do Senhor, de não viver. Tudo ali vai de seu querer, de sua escolha, de sua busca, de seu anseio, se você vai ansiar estar também diante, bebendo da fonte de água viva, porque é como Gabriel falou, diante ali do
dos pescadores, eles escolhem, assim também o Senhor escolhe. E assim também muitas vezes nós devemos estar escolhendo e buscando, estar olhando, será que eu estou vivendo para o Senhor? Muitas vezes até se perguntando, porque isso é bom, estarmos ali muitas vezes refletindo, será que eu estou vivendo para o Senhor? Será que eu estou de acordo ali com o que o Senhor quer de mim? Será que eu estou sendo uma pessoa boa? Será que ali eu estou vivendo sendo uma pessoa justa, vivendo de acordo com o que o Senhor quer? Devemos estar nos perguntando, né, irmãos? E aqui, irmãos, acho interessante que em 2 Pedro 3,11 fala: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Então aqui, irmãos, nós sabendo que há de chegar esse dia, como nós vamos ver o próximo versículo aqui, em que os anjos virão e ali separarão aqueles que escolheram viver uma eternidade com o Senhor daqueles que não, porque afinal de contas é uma escolha. Eu desejo escolher. Hoje nós temos essa possibilidade, irmãos, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Então eu desejo viver lá na eternidade com o Senhor. Se sim, eu estou buscando. Se sim, eu estou tentando deixar os meus pecados. Se sim, cada dia eu tento ser uma pessoa melhor. Não por causa, talvez, se ali essa gente se apegar, se eu tentar ser melhor só por causa de Arthur, vai ter uma hora que eu vou deixar isso de lado, irmão. Mas se for por causa do Senhor, cada dia Ele me dá a esperança que é necessário para aquele dia. E assim nós vamos conseguir. E também vai ter outro versículo, que ali o Senhor, não sei se é em 1 Pedro, mas que fala assim: pois se há o julgamento, vai começar primeiro aqueles que vão ser salvos. E o que será daqueles que não conhecem a palavra do Senhor? Então, irmãos, o que será? Então, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos cada dia mais procurar ser santos, porque o Senhor voltará. E o que é que nós vamos fazer? E aqui, irmãos, já prosseguindo para o 49 e 50 vai dizer: é assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui, irmãos, é por isso que nós muitas vezes alertamos e ali trazemos a esses versículos, a essas é uma parábola aqui, essas palavras ali do Senhor, que o Senhor trouxe a nós também, porque isso é, de certa forma, algo ali para estarmos até vigiando, irmãos, vendo se ali estamos vivendo de acordo, se estamos ali sendo essas pessoas ali que vai ser escolhida pelo Senhor, ou muitas vezes sendo essas pessoas ímpias, que ali vão ser lançadas, como aqui vai falar, na fornalha ardente. E que vocês não possam estar assim, irmãos, que vocês possam estar vivendo para o Senhor de acordo com o que Ele quer, e ali olhando para Ele falando: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero viver, eu quero entregar mais de mim, eu quero entregar mais tempo, eu quero viver mais para Ti e menos para mim, porque muitas vezes nós, se for ali agirmos pela nossa natureza humana, eu vou querer fazer meus bens, minhas coisas muitas vezes ali, do que fazer a coisa ali muitas vezes o Senhor, do que ler, do que orar, mas nós não estamos vivendo, nós devemos ter diante de nossa mente, que nós hoje não estamos mais vivendo para nós, mas sim para o Senhor, e devemos dar o tempo também ali direcionado a Ele. Claro que tudo tem seu tempo, tem tempo de trabalhar, tem tempo de fazer seu lazer, tem tempo de muitas vezes fazer outras coisas, outras atividades, mas também tem que ter um tempo ali determinado e entregado ao Senhor, buscado ali para estar entregando ao Senhor. E vendo, irmãos, que vocês possam estar, como eu falei antes, refletindo e se perguntando: será que se o Senhor voltasse hoje, será que eu estaria adiante, indo para essa fornalha ardente? Isso é algo também que eu e que os meninos e que todos nós devemos estar refletindo ali, para que cada vez mais possamos estar subindo o nosso nível e crescendo e evoluindo, irmãos. Na verdade, queria falar um negócio que faz um tempinho, que talvez o assunto está em outra coisa, mas eu vou só deixar claro para os irmãos aqui sobre esclarecer essa parábola aqui, né? Como você já bem disse, mas vou dar meu ponto de vista. Creio eu que nenhum peixe, assim como nós, foi feito para ser descartado, para ser jogado no inferno, mas somos feitos à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Somos feitos por Ele, para viver eternamente com Ele. Mas o que diferencia esses peixes, que no versículo 48 vai falar:
Sentados e puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins, é reconciliação, é a falta de relacionamento, irmãos. Pois quando erramos, temos que nos reconciliar com Cristo. Temos que ter essa reconciliação. Temos que buscar o Senhor, buscar intimidade com Deus, buscar se reconciliar, buscar verdadeiramente nos arrepender e voltar o mais rápido possível para Cristo, irmãos. Porque tem muitas pessoas nesse mundo que foram descartadas, não porque o Senhor não quer mais elas, mas porque elas não escolheram a Cristo, irmãos. Porque elas não escolheram reconciliar-se com Deus. Não, a partir do momento que elas erraram, escolheram seguir a própria vontade delas e não a de Cristo. E a gente não deve ser assim. Pois em 2 Coríntios 5, 19, tema que eu vou falar nos princípios básicos, e adiantando aí para vocês, vai falar. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus não levou em conta os nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, irmãos. Mas Ele quis se reconciliar com nós, porque nós estávamos perdidos, estávamos condenados ao tormento eterno, ao inferno, e Ele nos deu vida, irmãos. E a palavra de Deus fala que Ele nos deu vida em abundância. Ele nos resgatou. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos reconciliou. Ele nos deu entendimento, nos deu capacitamento, nos deu essa oportunidade que estamos e que possamos agarrar com unhas e dentes, para não errarmos, para não falharmos, mas para vivermos os melhores dias de nossas vidas. E sabe como você pode viver o melhor dia de sua vida? Se entregando ao Senhor Jesus Cristo a cada dia mais, tendo mais relacionamento com Ele, se reconciliando, tendo intimidade com Deus, fazendo dele o seu abrigo, fazendo dele sua rocha protetora, fazendo do Senhor o seu maior aliado. Que possamos estar assim, sendo servos, sendo filhos e nos relacionando dia após dia com Cristo Jesus, tendo relacionamento e se reconciliando, pois Deus se reconciliou com a gente. E da mesma maneira que Ele nos reconciliou, que possamos reconciliar-se com Ele. Quando erramos, quando falhamos, não procurar seguir nossas próprias emoções, nossa própria maneira de viver, mas sim se arrepender e se reconciliar com Cristo Jesus. Essa é a minha palavra, para não estar alongando demais aqui, eu passo a oportunidade para o próximo irmão. E uma coisa que Tite falou que eu achei interessante, irmãos, é como ele falou ali, né, que o Senhor nos criou a imagem e a semelhança. Então, o desejo do Senhor é que todos nós fôssemos salvos, né? Assim como aqui conta desses peixes que foram trazidos e ali separados. O Senhor, como Tite falou, nos fez a imagem e semelhança e Ele desejava que todos nós estivéssemos com Ele. Mas, infelizmente, como Ele mesmo diz, ali as pessoas muitas vezes não escolhem e nós podemos estar fazendo essa escolha. Nós sabemos que o mundo muitas vezes pode estar andando em uma contramão, está ali indo no fluir do rio e nós podemos andar na contramão ali, porque como é um rio, irmãos, ali a correnteza passa e se a pessoa estiver no mundo, ela não precisa fazer muita coisa, a correnteza mesmo leva ela, mas nós estamos andando como uma pessoa que vai na contramão da correnteza. É necessário fazer força muitas vezes, nós vamos indo, muitas vezes temos que nos agarrar em pedras, em galhos para podermos chegar, porque está mais difícil, porque a correnteza está mais forte, porque o mundo pode chamar atenção, talvez com o seu clamor, com suas luzes, com aquilo que ele quer fazer, porque Satanás está aqui, para isso mesmo, para estar mostrando ali algo que é belo, mas que no final não tem beleza nenhuma. No final a gente já sabe para onde leva, que é a morte. Mas o Senhor nos ajuda, irmãos, nadando contra essa correnteza, pois Ele nos providencia as pedras para que nós possamos nos firmar. Ele é quem dá força em nossos braços, em nossas pernas para continuar andando nessa correnteza que é forte. Mas o Senhor nos ajudará a cada dia, irmãos, e que nós possamos estar mentalizando isso todo dia, né? E como o Arthur leu falando sobre os fins dos tempos, né? E a gente vê que
é uma realidade muito dura, né? Porque quem é que quer ouvir assim, você vai para o inferno? Ninguém quer ouvir isso, mas é uma realidade de muitas pessoas, que é porque a palavra do Senhor fala que e muitos andarão por esse caminho, ou seja, que é o caminho da porta larga, que é o inferno. E ali eu estava vendo um vídeo onde um homem falou assim, num vídeo, que o Senhor me ama, Ele não vai deixar que o ser humano vá para o inferno, fique tanto tempo, ali o Senhor vai deixar um tempo, mas logo o Senhor ali vai perdoar e não vai deixar aquela pessoa eternamente. Outras pessoas também já ouviram, Deus é amor, não vai deixar eu e as pessoas irem para o inferno. Mas Deus é amor, mas ali tudo que a gente faz vai ter uma consequência, né? Ali se a gente fazer algo de errado, roubar, a gente vai ser preso. O amor do nosso Pai não nos livra das consequências. Então assim é o Senhor, o amor do Senhor é maravilhoso, é perfeito, nos salvou sim, mas não nos livra da consequência do inferno, do pecado. E que nós possamos estar ali parando para pensar, é algo eterno, não é algo ali que vai ficar um período de tempo, mas entra anos e anos, milênios e milênios, mas ali as pessoas vão continuar naquele lugar. Você parar para pensar, pessoal, a primeira pessoa que entrou no inferno está até hoje lá e não vai sair. E não, então possamos estar refletindo, não é queremos buscar o Senhor com medo do inferno, mas pararmos na gravidade, né? O tanto de coisa boa que nós estamos perdendo, podemos perder por causa disso, né? Podemos perder o céu, onde a presença do Senhor está, por tão pouco, né? Pelo esse pecado, por tantas coisas. Então, o que eu queria dizer é, lute para ir para o céu, né? Temos que lutar com todas as nossas forças, não vou me deixar levar por influência, por pessoas, eu vou lutar para estar cada dia indo mais para o céu, né? Porque é onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, né? E o que nós vemos, irmãos, é que, como Biel mesmo disse, é um lugar que nós não temos noção do que é viver uma eternidade, porque nesse mundo a gente vive ali por algo que vai passando, por estações, ali por momentos em nossa vida que passa, que muda, uma hora criança, outra hora jovem, depois adulto, idoso. Então ali é algo que vai passando, é algo ali que passa, uma coisa que é moda hoje, amanhã já não é mais. E assim por diante, como Salomão mesmo disse, não há nada de novo na face da terra, né? É só algo que vai se movimentando, mas a gente não tem noção, não, irmão, do que é viver uma eternidade. Isso é algo que nós temos que estar pensando, porque no céu a gente vai estar ali, como fala, na felicidade profunda, mas, irmãos, no inferno, que ali não vai ver o tempo passar, e mesmo se vê, não teria problema, porque ali não vai ter fim, né? A gente não tem noção disso, a gente não consegue ter o tamanho da dimensão do que é isso, porque é ali onde o choro não acaba, onde é só ali só sofrimento, e nós não temos noção disso. Nós não temos a mínima noção, irmãos. Ninguém nesse mundo pode falar que, por mais que tenha sofrido, por mais que possa ter passado pelas piores dificuldades, pode ter noção do que é o inferno, onde ali numa morte, irmãos, seria melhor estar morto, seria melhor estar ali num lugar que não sabia nada, dormindo, mas ali não haverá isso. E é algo que é ali triste, mas também feliz, porque haverá um céu e as pessoas que escolheram hoje o Senhor poderão estar nesse lugar. E, irmãos, a gente tem que pensar, porque cada dia é uma constante evolução para a gente estar chegando lá. Não que a gente tenha a capacidade de chegar no céu, não é pela salvação do Senhor, mas nós temos que nos manter cada dia firme nessa salvação que Ele nos deu. Se eu jogar fora, vamos supor, essa passagem, esse passaporte que Ele me deu, eu não consigo chegar lá. Então ali, hoje eu posso estar falando aqui, se eu não vigiar, se eu não vigiar, amanhã eu já posso estar ali no pecado, já posso estar ali me desviando. Então ali é algo que a gente tem que estar todo santo dia procurando obedecer à vontade do Senhor e sendo firme naquilo que Ele nos falou, né? E os meninos têm algo a completar aí? Então, irmãos, Arthur só vai aqui orar pelos missionários, pelas pessoas que estão ali sofrendo perseguição, e já Titi ora ali para terminar e encerrar. Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoe, Pai, põe a tua mão poderosa,
Põe a tua mão, Pai, ali, Senhor, de vida, de fôlego de vida todos os dias diante desses missionários, diante, Pai, dessas pessoas que têm sido usadas por Ti, Pai. Que ali, Pai, tem sido capacitado e tens feito a Tua obra. Porque, Pai, muitas vezes eu não posso só, fui capacitado pelo Senhor e não querer fazer a obra. Aí eu ser capacitado, eu tenho que ter coragem para estar indo, como muitos missionários têm, Pai, de estar indo, de estar fazendo. E ali, Pai, eu vendo o Senhor diante ali, Pai, pesquisando e vendo sobre, ali, Pai, na Angola, várias igrejas ali, e tem pessoas perseguidores que ali, Pai, nem muitas vezes dá mais chance, Senhor. Aquele povo ali que adoram o Teu nome, que buscam o Teu nome diante de igrejas, como ali perseguidores já chegam, como eu estava vendo ali, perseguidores já chegam matando, nem perguntam mais, que muitos ou antes ali, alguns perguntavam: você aceita o Senhor, você busca ao Senhor? Aí ali a pessoa muitas vezes ali falava que buscava, alguns até negavam, mas difícil. E ali, Pai, eu vendo que hoje, ali em dia, eu estava vendo, pelo menos na Angola ali, muitos já estão chegando, Pai, e atirando e matando, Senhor. Vendo, Pai, que muitas vezes sofrimento, Pai, esses missionários, essas pessoas tens ali passado. E nós, Pai, hoje podendo, Pai, estar falando da Tua palavra diante de todos os locais, não estamos muitas vezes fazendo de acordo com o que poderíamos. Então, Pai, nos ajude e abençoe esses missionários, que eles possam ser abençoados diante muitas vezes de tudo, Pai. Que a Tua mão possa estar com eles, guiando, iluminando e ali, Pai, abençoando eles diante de palavra, diante de discernimento, diante de sabedoria, onde eles estão. Assim eu te peço e te agradeço. Esteja com eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos finalizando aqui. E como sempre oramos, né, ali pelos missionários, oramos pela igreja perseguida, e você pode até se perguntar por quê, mas como outras vezes, a gente sempre ora por alguma coisa assim no final, né, como já oramos um tempo pelos jovens, pela ali, a juventude, e agora estamos orando por isso, e ali a realidade que a gente enfrenta aqui no Brasil, mas ali basta a gente procurar, como ali tem as portas abertas mesmo, que está sempre ali noticiando isso, dando apoio, ali nós conseguimos estar doando ali, e vou até deixar o link aqui na descrição, você pode dar uma olhada ali, irmãos, muitas histórias ali que a gente fala: Senhor, como essas pessoas conseguem suportar, como essas pessoas estão fazendo uma obra ali que também é para ser feita por nós aqui no Brasil, porque como eu estava vendo hoje, ali a Coreia do Norte, como ali a ditadura, e ali muitas pessoas fogem, né, e ali na China tinha um cristão, que quando essas pessoas fugiam, elas iam ali para uma selva, por meio assim, a mata fechada, e ele ficava sempre indo ali, para fazer o quê? Para quando vê essas pessoas, dar água, dar alimento, e isso eles usam de oportunidade para falar a palavra. E ele sempre estava ali correndo risco de ser multado, sendo preso, por estar falando a palavra para essas pessoas, porque não pode. Mas, irmãos, nós viemos aproveitar aqui. E Junião hoje ainda não está participando, porque ele está se recuperando de uma doença ali, mas na próxima ele já estará conosco aqui. Pode finalizar, tio. Querido Deus, querido Pai, Senhor, obrigado, Pai. Mais um dia de vida, ó Senhor Deus, de cada um aqui, de cada família representada, Pai. E obrigado, ó Senhor Deus, por a Tua vontade ser, Senhor Jesus. Esta, Senhor, que estamos vivendo hoje, Pai, que estamos vivenciando, ó Senhor Deus, de estar dando seguimento, Pai, nesse projeto maravilhoso, Senhor Jesus, que tem como foco principal, Pai, Te glorificar, Te bendizer, ó Senhor Deus, Te exaltar, Pai. Senhor, lhe oro, lhe agradeço por tudo, por cada vida, pela vida de Júnior, Senhor Jesus. Abençoe, capacita, Pai, oriente, Senhor Jesus. Orientando, capacitando a vida de Davi, Arthur, Biel, a minha vida, ó Senhor Deus. De Arlen, Rodrigo também, que nos ajuda, de Isaac, Pai. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor Jesus. Cada pessoa que está nos ouvindo aqui hoje, Pai, nos ajude e que possamos estar se reconciliando com o Senhor, voltando-se para o primeiro amor a cada dia mais. Então, irmãos, com a palavra que os meus disseram aqui, primeiramente de tudo, agradecer ao Senhor, mais uma vez, como falei na oração, dando seguimento a esse projeto maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, nos capacitando, nos orientando, e agradecendo a cada um de casa pela atenção. E, mais uma vez, quero dizer que não possamos andar em conformidade, irmãos, pois a conformidade irá nos levar para um caminho ruim, irá nos levar para um caminho sem volta.
que possamos estar reconhecendo nossas transgressões, nossas falhas, reconhecemos quando erramos com o Senhor, quando falhamos com o Senhor, quando desagradamos ao Senhor, e se reconciliando com Ele, voltando ao primeiro amor. Como diz aqui no versículo 50, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Como Davi mesmo citou aí, irmãos, que não temos nem o tamanho da dimensão, não podemos nem imaginar o que será isso, esse sofrimento. Então que não possamos estar desagradando ao Senhor por coisas fúteis e inúteis, coisas que não vamos levar para lugar algum, irmãos, que possamos repensar em nossos conceitos, da maneira como levamos a vida, como conduzimos essa vida, que possamos se espelhar em Cristo Jesus, somente em Cristo, e que possamos ser imagem e semelhança dele a cada dia mais, e ser imitadores dele. Que a paz do Senhor possa estar com todos vocês, que não possamos de jeito de maneira, assim, irmãos, andar em conformidade, que não possamos nem imaginar sobre isso, e que possamos estar andando em reconciliação mais uma vez com Cristo. E como a gente se reconcilia com Cristo? Buscando relacionamento, intimidade, lendo a palavra todos os dias, pedindo por discernimento. Eu acho já 3, 4 vezes que eu digo isso, mas todos nós sabemos que a palavra do Senhor é por toda a vida. Salomão diz lá em Provérbios 2, versículo 3, se não me engano, o Senhor, graças a Deus, nunca me falha a memória, nunca me deixou esquecer. Que o temor ao Senhor vem para a gente clamar em sabedoria. A palavra de Deus fala em Provérbios 2, 3, que vai falar. Quando clamarmos ao Senhor, verdadeiramente entenderemos o que é temer, o que é ter temor. Então que possamos clamar por essa sabedoria, possamos clamar por discernimento, pois Deus vai nos dar clareza das decisões que devemos tomar nessa terra e da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que a clareza do Senhor possa entrar em sua mente, em seu coração, e que não possamos estar fazendo nada por intuito nosso, mas sim buscando a orientação de Deus a cada dia mais. Sim, mais uma vez, que a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Até a próxima, um abraço.